Era do áudio. Tudo que é pra ouvir e que não é música, a gente tá chamando de podcast. Quase que como o podcast fosse a Gillette, o Bombril, o Leite Moça do áudio. E a gente diz que sempre o primeiro casamento que tem que acontecer é voz e história. Se você não tiver uma voz que se adequa àquela história, ou que é boa para aquela história, provavelmente você não vai ter um bom produto final. Hoje a gente vai falar sobre audiolivros. Eles vêm ficando cada vez mais populares, como você sabe, porém se engana quem pensa que o formato de livro falado é algo recente. Os audiobooks raiz datam da década de 30, quando foi criado o The Talking Books Program nos Estados Unidos, para tornar obras clássicas disponíveis para as pessoas cegas. E entre os primeiros livros adaptados para o áudio estavam lá a Bíblia e obras de Shakespeare. Por acaso, sabe o que eu me lembrei? Da Bíblia, que foi narrada pelo Cid Moreira, quem lembra? Gênesis. Isso foi lá em 2001 e foi o maior sucesso, vendeu mais de 33 milhões de cópias. Mas o termo audiobook foi oficializado somente em 94 pela Associação dos Publishers de Áudio dos Estados Unidos. E foi em meados dos anos 2000 que a coisa começou a ganhar força. A Amazon compra a Audible, a sueca Storytel entra no mercado e na última década outras empresas como a Ubook, Outbooks aqui no Brasil também embarcaram nessa. Em 2019, esse mercado foi avaliado em mais de 2,5 bilhões de dólares, com uma projeção de crescer 24,4% ao ano até 2017, segundo a pesquisa da Grand View Research. Vai conversar com a gente agora sobre livros em áudio é o André Palme. Ele é executivo da área de cultura e entretenimento, professor, podcaster, colunista e também diretor-geral da Storytel no Brasil. Bem-vindo, Palme, muito bom falar contigo hoje. Muito legal. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Sempre legal falar de áudio. A gente não teve ainda um episódio sobre audiolivros aqui no podcast, então hoje vai ser muito bom. E eu queria começar pedindo para tu te apresentar e falar primeiramente da tua relação com os audiolivros, como tu entrou nesse mercado e depois, é claro, também apresentar a Storytel pra gente. Não, legal. Bom, eu sempre digo que eu nasci livro, porque a minha mãe escreveu um livro infantil, na verdade foi um único livro infantil. No dia que ela lançou esse livro, no dia que ela fez a noite de autógrafos desse livro, ela descobriu que ela estava grávida de mim, e o livro chama Menininho Verde, e aí, por coincidência, o ilustrador fez um menininho que é muito parecido comigo, assim, e então eu sempre brinco que eu nasci livro. E a minha primeira memória de audiolivro era uma coleção da editora Abril, da Disney, que eram várias cores, assim, e vinha o livro impresso e uma fita cassete pra você ouvir. Eu não me lembro exatamente se era a história sendo contada, se era só um efeito, uma música, uma trilha, mas eu me lembro disso, assim, de colocar e ler muito pequenininho na casa da minha avó e ouvir junto, assim, era uma coleção toda bonitinha, colorida e tal. Então essa é a minha primeira lembrança. Comecei a cursar psicologia, que na época eu trabalhava um pouco nesses treinamentos vivenciais, que você vai para um hotel, fica alguns dias, meio retiros, meio imersões. E aí eu decidi fazer psicologia por isso, aí a gente teve uma situação familiar que me impediu de continuar, e aí eu comecei a empreender, e empreendi já faz 15 anos isso, faz 15 anos que eu empreendo, em coisas muito diferentes, assim. Eu empreendi de imagem de satélite, a água como brinde, passando por agronegócio, indústria plástica, eu empreendi milhões de coisas. E aí, por uma coincidência, assim, ou por uma obra do destino, em 2013, eu fiz uma reunião numa editora de livros, na época, para apresentar um desses produtos de brinde que eu trabalhava, e aí acabei entrando nessa editora, e a partir daí, isso já faz mais de 10 anos, eu comecei a trabalhar, e nessa editora foi a primeira vez que eu trabalhei com conteúdo digital. Então, na época, com os e-books estavam começando no Brasil, a Amazon nem tinha escritório aqui ainda, existiam poucas pessoas trabalhando com isso, e eu literalmente caiu no meu colo esse projeto, e o dono da editora falou, olha, a gente precisa fazer e-book, toma aí, faz e-book. Eu era responsável na editora, eu entrei na editora responsável por novos produtos, mas acabei virando gestor executivo, era responsável por tudo que não era exatamente a parte de edição. E aí foi quando eu me encantei por essa junção. Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de conteúdo, e aí quando eu tive essa oportunidade de juntar essas duas coisas, pra mim foi muito legal. Então, nessa última década, eu trabalhei muito com conteúdo, com projetos de conteúdo digitais e multiformatos. Trouxe a Storytel pro Brasil, fui responsável por trazer ela pro Brasil. Isso foi em 2018. Então, desde 2018 que eu tô mais focado no áudio, mas já tinha
tinha trabalhado com e-books também, com audiobooks antes da Storytel, mas desde 2018 que eu tô mais exclusivamente dedicado aos audiobooks. A Storytel nasceu em Estocolmo em 2005 por um empreendedor chamado Jonas Telander. Foi uma história muito curiosa porque ele era um executivo da indústria química e ele, num voo entre esses voos grandes, assim, Estados Unidos e Europa, alguma coisa do tipo, ele ouviu um audiobook e se encantou. E aí ele decidiu que queria montar algo de audiobook. E aí ele montou a Storytel, que na verdade no começo se chamava Booklur, eu não sei pronunciar exatamente, mas em sueco quer dizer livro ouvido, livro narrado. E aí tem umas histórias muito curiosas, ele chegou aí no Shark Tank sueco, conseguiu um primeiro investimento, então foi uma coisa muito legal e a Storytel cresceu, se consolidou muito no mercado nórdico e depois saiu, a partir de 2015, 2014, 2015, para uma expansão internacional para fora da Escandinávia. Então hoje a Storytel opera 25 mercados, a gente não só é o maior streaming de audiobooks do mundo, como a gente é uma grande produtora de áudio, então a Storytel produz anualmente mais de 6 mil conteúdos em 25 línguas diferentes, então a gente produz muito conteúdo em áudio. E no Brasil, quando a gente entrou, duas coisas foram muito importantes para essa entrada. A cultura do streaming já está razoavelmente estabelecida, as pessoas já saberem o que é isso, porque o nosso modelo de negócio é um aplicativo por assinatura, que você paga um valor fixo por mês e tem acesso ao catálogo inteiro, como são os streams de vídeo e os streams de música. Então isso foi muito importante. E, obviamente, a penetração de smartphones e de internet, porque sem isso as pessoas não conseguem acessar a Storytel. E no meio disso, os podcasts meio que atropelaram a gente, assim. Atropelaram no sentido de que era algo que não estava com o tamanho que começou a ter. E eu até fiz um artigo recentemente pro Cash News e pra minha newsletter dizendo exatamente isso, do quanto a gente ainda tá no Brasil chamando tudo de podcast. Tudo que é pra ouvir e que não é música, a gente tá chamando de podcast. Quase que como podcast fosse a Gillette, o Bombril, o Leite Moça do áudio. Então os audiobooks ainda, apesar de tudo isso serem histórias pra ouvir, eu acho que o audiobook ainda é visto como algo muito diferente do podcast. Talvez pelo nome, porque ele tá muito associado a livro e tal, mas na Storytel a gente trabalha com áudio e entretenimento. Então tudo que são boas histórias, que podem ser ouvidas, que fazem sentido serem ouvidas e que são entretenimento ou informação, ou em alguns casos as duas coisas, estão no nosso radar de conteúdo. Então óbvio que a gente tem muito os livros como fonte de conteúdo, mas a gente trabalha com produtoras de cinema, a gente trabalha com criadores de internet, a gente trabalha com histórias. Então tudo que é interessante pra gente faz sentido. E Palme, tu pode compartilhar algumas peculiaridades do mercado brasileiro, né? Por exemplo, tu falou aquilo de tudo que é áudio meio que ser visto como podcast. Tem algumas características do mercado do Brasil, dos leitores, dos gêneros mais consumidos, coisas assim que tu pode apontar e até comparar com outros mercados em que a Storytel atua? Eu acho que uma coisa muito interessante quando a gente começou, a gente não é o primeiro player de audiobook no Brasil. Existe a Toca Livros, começou em 2014, a YouBook começou em 2015, a gente chegou em 2019, tem a Esquilo também, enfim, tem bastante gente operando. Mas é muito curioso e interessante enxergar o quanto, quando a gente começou, a gente basicamente, não só como oferta de conteúdo, mas também a própria indústria, a produção, a gente basicamente tinha que caçar estúdios que conseguissem produzir, profissionais de voz que conseguissem gravar audiobooks, porque é muito diferente você gravar um audiobook do que você gravar uma locução publicitária, ou mesmo do que você dublar um conteúdo. Então é muito interessante ver o quanto essa indústria se desenvolveu e tá se desenvolvendo. Claro que não só graças à Storytel, mas a gente tem uma parcela de responsabilidade do qual eu fico muito orgulhoso. E o quanto hoje já existem estúdios de conteúdo em áudio, já existem narradores especializados em narrar histórias, já existem técnicos de som para trabalhar com histórias em áudio. Então é uma indústria muito legal. Quando a gente fala pelo lado do consumidor, quando a gente entrou tinha muito uma crença, vamos dizer assim, do mercado de que áudio era, principalmente o audiobook, era para conteúdos de não ficção, principalmente conteúdos de negócio e conteúdos do que a gente chama de desenvolvimento pessoal ou autoconhecimento. Isso era um pouco o dilema do ovo e da galinha, assim, você tem muito esse conteúdo porque as pessoas consomem esse conteúdo e as pessoas consomem esse conteúdo porque você produz esse tipo de conteúdo. E a gente, desde o começo, tem uma aposta muito de entretenimento, então a gente, desde o começo, apostou muito em ficção, que lá fora, por exemplo, nos mercados nórdicos, o gênero mais consumido é thriller e romance são os gêneros mais consumidos. Então lá fora já tem muito essa tradição do conteúdo de ficção em áudio. E a gente fez essa aposta aqui também, fez parcerias muito legais e a gente já tem colhido resultados muito bacanas. Então, por exemplo, só no ano passado, entre janeiro e setembro, a gente teve mais de 700 mil horas de consumo só de conteúdo de fantasia e ficção científica. Então, a gente entendeu que o áudio também, obviamente, funciona muito bem para conteúdos de negócio,
negócios, de autoconhecimento, mas que funciona muito também como entretenimento, com conteúdos de ficção. Então isso... E aí, obviamente, no meio do caminho a gente produziu e lançou Harry Potter, a gente tem todos os livros de Harry Potter em português, foram produzidos pela Storytel, e aí também a gente, obviamente, tem Harry Potter como um grande drive de consumo de ficção pra gente. Essas horas que tu mencionaste foram consumidas em conteúdo brasileiro, conteúdo em língua portuguesa, digo. Isso, em áudio, no aplicativo da Storytel brasileira. E tu percebe, assim, que essas horas de escuta de audiolivros, elas vêm crescendo bastante a cada ano, ou o crescimento tá lento? Tu nota que tem dado um salto? Não sei se tu pode falar, né, especificamente de números, mas, assim, o que tu acha? Tá crescendo rápido? Tá, não, a gente não pode falar de números porque a Storytel é uma empresa listada, então a gente não fala de números locais. O maior desafio pra nós e pra qualquer plataforma de audiobook no Brasil é que antes de vender o aplicativo, de vender o serviço, de vender a marca, a gente tá vendendo um hábito, a formação de um hábito. Então, agora é um momento onde as pessoas estão entendendo e estão tendo a possibilidade também de consumir o áudio como entretenimento. Então, a gente diz que a gente tá entre o vídeo e a música, assim. A gente até brinco que a gente tá na guerra do fone de ouvido, assim. Quando alguém coloca um fone de ouvido, abre o celular, ela vai escolher se ela vai ouvir um audiobook, ou se ela vai abrir a Storytel, ou outra plataforma, ou Spotify. Então, a gente tá muito nesse momento. Mas eu acho que, obviamente, como a gente tá começando, qualquer salto é um salto muito grande, né? Você pode dizer, eu cresci 100%, eu tinha 1, tenho 2. Então, os números, não posso falar pelas outras plataformas, mas os números da Storytel, sim, crescem todos os anos. Fantasia é uma categoria que a gente tem produzido bastante coisa, mas a gente tem muito consumo também de romance, a gente tem muito consumo de thriller, muito consumo de biografias, a gente tem produzido muito conteúdo original no Brasil, então esses números têm crescido e as pessoas têm consumido cada vez mais. Tem alguma coisa que faz muito sucesso fora do Brasil e que no Brasil não pega, assim, algum gênero que assim, é muito distoante, assim, o consumo fora e dentro do Brasil? Eu acho que tem uma coisa muito regional ou muito nórdica, que são esses thrillers de serial killer, de assassinato, esse tipo de coisa. Pra gente aqui na Storytel do Brasil, ele não funciona tanto, muito por uma questão de que no Brasil a violência não é usada tanto como entretenimento como nos países nórdicos, por exemplo, porque lá, a gente até brinca que lá é quase ficção, né? Um conteúdo desse é quase ficção. E no Brasil, a gente tem isso na realidade do país quase que o tempo inteiro. Então, no Brasil, quando a gente fala de thrillers, por exemplo, ou do que funciona nesse tipo de conteúdo, a gente tá falando mais de ficções como Cidade de Deus, por exemplo, que funciona super bem. Então, essa é uma diferença, mas eu acho que no restante, não muito, assim. Pelo menos no que a gente tem atuado, a gente tá falando de ficção como carro-chefe em todos os lugares. E hoje, quais são as principais diferenças da Storytel e de outros aplicativos que também permitem a escuta de livros? É muito interessante falar desse assunto, porque a gente sempre fala... Eu acho que a gente tem duas camadas de concorrência no mercado. Uma é dentro da própria categoria, aplicativos e plataformas que oferecem produtos similares ao que a gente oferece. Mas eu acho que tem uma camada maior, que é tempo. A gente, no fundo, tá no mercado do tempo livre e do uso do tempo. Então, no fim das contas, todo mundo é concorrente de todo mundo. O streaming de vídeo é meu concorrente, de música é meu concorrente, o videogame é meu concorrente. Qualquer outra atividade que, ao invés de ouvir um audiobook, a pessoa vai fazer outra coisa, é meu concorrente. Eu acho que o áudio tem se tornado cada vez mais o consumo do enquanto. Enquanto eu tô fazendo alguma coisa, enquanto eu tô esperando, enquanto eu tô indo pro trabalho, enquanto eu tô no metrô. Então, acho que o áudio é muito esse tipo de conteúdo. Não enxergo o áudio majoritariamente como um tipo de consumo que você vai fazer, por exemplo, eu vou sentar aqui no sofá, relaxar e ouvir uma história. Eu acho que esse é um lugar muito mais do vídeo, e eu acho que a música tem um lugar muito mais social, assim, de você colocar a música como um conteúdo que você vai ouvir quando você tá numa festa, ou com amigos, ou em casa, relaxando, ou qualquer coisa desse tipo. Quando a gente fala da categoria, eu acho que existem duas grandes vertentes, globalmente, inclusive. A vertente da assinatura e do streaming, e eu sempre faço questão de separar isso, porque o streaming nada mais é que a tecnologia. O streaming não é um modelo de negócio. O streaming é uma tecnologia que permite que você mande frações do conteúdo para que
que o usuário não tenha que esperar o download completo do conteúdo e possa ir consumindo on demand. E a assinatura é o modelo de negócio. A gente tem esse modelo, que é o modelo que a Storytel segue, e a gente tem um modelo da venda à la carte, ou, por exemplo, como a Audible faz, por créditos. Cada crédito representa um conteúdo ou mais de um conteúdo. O que é muito interessante E aí, assim, grandes características da Storytel, além do modelo de negócio, são a curadoria. A gente tem uma curadoria humana muito forte e a qualidade do conteúdo que a gente produz. A gente prima muito por isso e a gente diz que sempre o primeiro casamento que tem que acontecer é voz e história. Se você não tiver uma voz que se adequa àquela história ou que é boa para aquela história, provavelmente você não vai ter um bom produto final. Então eu já vi conteúdos assim no mercado, de uma maneira geral, de tipo a biografia de uma figura feminina narrada por uma voz masculina, ou personagens que são declaradamente mais jovens narrados por vozes mais maduras. Então esse tipo de coisa, que pode parecer um detalhe, mas que faz toda a diferença no consumo do conteúdo. Uma coisa muito interessante do modelo de assinatura é que o teste de novos conteúdos, ou mesmo no caso dos livros, novos autores, novos gêneros, acontece muito mais neste tipo de formato, de modelo de negócio, do que no modelo à la carte. Basicamente por uma questão de tomada de decisão financeira. Na compra à la carte, como qualquer produto à la carte, você aposta em um produto e você compra aquele, gasta ou o seu orçamento do mês, ou ali, no caso de aplicativos com assinatura de crédito, você gasta o seu crédito do mês e você tá fazendo uma aposta ali. Se por acaso nada acontecer, você não gostar, talvez você tenha que esperar mais um mês para poder consumir um outro conteúdo. No caso da assinatura, o legal é isso, você já tomou a decisão financeira no momento que você assinou o serviço, e aí você tem a absoluta liberdade para testar. Então a gente percebe muito isso na Storytel, do quanto os usuários testam novos autores, testam histórias que eles não conheciam, porque na pior das hipóteses, se você não gostar, você pausa, dá um stop ali e vai para outro conteúdo. Então a liberdade que esse modelo de negócio gera para o consumidor é muito legal, porque você consegue. E aí a gente tem um consumo na Storytel, por exemplo, de backlist, que é um conceito que no livro a gente usa muito, que é o fundo de catálogo, que são conteúdos que não são novos, mas que para quem tá entrando ali na Storytel e ouvindo eles pela primeira vez, ele é uma novidade. Então, por exemplo, um conteúdo que é super ouvido e que é zero novidade é a Agatha Christie. A gente tem os principais títulos exclusivos da Agatha Christie no Brasil e a gente vê muito consumo de Agatha Christie, que não é nada novo, assim. A Agatha Christie é conhecida há muito tempo. Só que pra quem tá entrando ali, aquilo é uma novidade. E aí a pessoa se dispõe a testar aquilo e gosta, ou às vezes não gosta. Mas então o legal do modelo de assinatura é isso, é essa liberdade que você dá pro consumidor de testar conteúdos que naturalmente, se ele tivesse que comprar unitariamente, provavelmente ele não testaria. E aí, pra quem produz conteúdo também é legal, porque você tem essa chance de apresentar o seu conteúdo pra um público que tá mais aberto a teste. Inclusive, Palme, eu gostaria que tu falasse um pouco de alguns títulos, né? Principalmente aqueles com os quais tu te envolveu mais na produção. Por exemplo, agora eu tô ouvindo Mulher Maravilha do Chico Felice, eu tô amando, né? Também acho que tu participou do projeto do Harry Potter, né? E eu queria que tu falasse um pouco de alguns títulos aí, que tu teve aí um contato mais próximo na produção pra contar pra gente. Bom, como diretor-geral, eu tô em todos os projetos, né? Exato. Mas claro que eu não sou... A Storytel não é o André só. A gente tem uma equipe muito, muito competente. Mas o Harry Potter é um mundo à parte, assim. Eu acho incrível a capacidade que a marca tem de permanecer viva. O filme já faz 20 anos. O filme ou o livro, eu sempre me confundo. Mas é uma marca que já tem mais de 20 anos e que se mantém super ativa. Então foi um processo... A gente tem uma parceria direta com a Pottermore, a empresa da J.K. Rowling, que é a dona dos direitos para livros e audiolivros. E foi um processo de pré-produção de mais ou menos uns 6 meses, um projeto de produção e pós-produção de mais de um ano. A gente fez um casting gigantesco de vozes, com todos os nomes que você pode imaginar, famosos e conhecidos. E o Ícaro foi escolhido, o que é muito significativo, porque o Ícaro, além de ser um ator jovem e deu uma voz jovem para toda essa história, ele é super fã de Harry Potter. Ele mostrou pra gente o livro que ele tinha, acho que quando ele tinha 6 ou 7 anos. Então o Ícaro é super representativo, além de ser negro, além de ser gay, além de ser um super ativista. Então ele é muito significativo e muito bonito ter o Ícaro sendo a voz de Harry Potter no Brasil por muitos motivos. Então esse foi um projeto muito legal. O Marcel Isidoro, que dirigiu o Ícaro, também negro, talento gigantesco. Então é um projeto muito legal, porque o Ícaro fez uma coisa que eu acho absolutamente impossível de fazer, assim, eu jamais conseguiria fazer, que é dar voz para mais de 300 personagens e cada personagem ter a sua personalidade, a sua identidade vocal. Então isso é uma coisa genial, assim, que
que eu sempre falava pra ele, eu falei, eu não sei como você consegue fazer isso, porque eu acho isso incrível. O Mulher Maravilha do Chico Felitti foi o nosso primeiro original no Brasil. O Chico foi a pessoa que mais entrevistou a Elke em vida, então ele tinha uma conexão muito legal com a Elke, foi um conteúdo super, super bacana de produzir. A gente produziu, inclusive, um capítulo, não vou dar um spoiler, mas a gente produziu um capítulo extra que tem uma informação que o Chico descobriu na investigação dele, assim. E é muito legal porque aí o Mulher Maravilha startou um processo que a gente começa a ver na indústria, que é um conteúdo que nasceu pro áudio, ou seja, o Mulher Maravilha ele não existiu antes em nenhum outro formato, ele começou como um áudio. E ele já virou um livro físico e um e-book, e ele teve os direitos vendidos pra filme. Então a gente começa a ver o áudio como sendo uma primeira fonte de publicação de conteúdo e também de experimentação pra muita gente. E aí a gente tem um segundo original com o Chico Felitti, que é o Rainhas da Noite, também é uma história super interessante, uma história real de 3 mulheres que viveram no centro de São Paulo na década de 70, envoltas, eram 3 mulheres trans envoltas em toda a questão de violência, droga, prostituição e um monte de coisas ali do centro de São Paulo, e que a gente trouxe pra narrar a Renata Carvalho, que é uma atriz e uma dramaturga trans. Então foi muito legal ter uma voz trans narrando o conteúdo, e esse conteúdo também já foi vendido pra ser livro e também vai virar filme. Então é muito legal, e a gente tem investido muito em originais, em conteúdos originais. A gente tá lançando um agora com a Nana Pavoli, que é uma autora de romance erótico bem conhecida pra essa comunidade, pra esse nicho. Eu gosto muito do Agatha Christie também, porque ele é todo narrado pelo Mauro Ramos, que é uma voz que a gente pensou de cara pra narrar. O Mauro Ramos é a voz do Pumba, do Shrek, do Sully, do Monstros S.A., de um monte. Ele é uma voz super conhecida. Ele abre a boca e você fala, conheço essa voz. E aí a gente chamou ele pra narrar e depois descobriu que ele era um super fã de Agatha Christie, tinha lido todos os livros em todas as línguas e assistido filme, série, não sei o que mais. Então também é muito legal. E mais recentemente Cidade de Deus, porque eu acho que Cidade de Deus tem essa nostalgia de todo mundo ter assistido Cidade de Deus. Nem todo mundo sabia que Cidade de Deus nasceu como um livro. Então ele é um livro do Paulo Lins, que foi adaptado pelo Meirelles pra ser filme. E a gente conseguiu trazer pra narrar o Alexandre Rodrigues, que é o Buscapé no filme, que no filme é quem narra, né? Você sempre tem esse narrador contando o filme, que é exatamente a voz do Buscapé. Então foi muito legal trazer ele pra narrar. Aproveitando que a gente tá falando disso, um pouco dos narradores e das vozes, eu lembrei de uma coisa que me desperta muita curiosidade. Quando começaram a ser produzidos os audiolivros no Brasil, né, principalmente pela Storytel, de onde surgiram esses profissionais? Eles vieram da dublagem, no caso, né, atores, dubladores, ou locutores de diversos segmentos? Quem são as pessoas que narram os audiolivros? Majoritariamente, no começo eram dubladores. Aí a gente, num segundo momento, começou a trabalhar muito com atores e atrizes de teatro. Porque o dublador, muitos deles são muito bons. O Mauro, por exemplo, é, além de tudo, um dublador. O Spencer, que é uma voz que trabalha muito com a gente, também é um dublador. Mas a dublagem tem uma característica de você fazer eles chamam de anel, né? Pequenos trechos de gravação, com uma preocupação muito grande de casar imagem e voz. Então ele é um processo absolutamente diferente de você contar uma história. Alguns dubladores vão muito bem, outros dubladores não se adaptam porque é uma dinâmica diferente. E os atores e atrizes de teatro foi um processo muito interessante, porque são profissionais que estão acostumados a segurar uma história por mais tempo. Então a gente tem muitos atores e atrizes que trabalham com a gente porque eles já estão adaptados a segurar narrativas mais longas, então foi uma coisa que funcionou muito bem. E hoje em dia a gente tem de tudo, assim, a gente tem autores e autoras que narram o próprio livro, a gente tem a galera de dublagem, a gente tem uma galera que vem de locução publicitária e que aí se adapta, continua tendo os dubladores, e enfim, a gente tem, é muito curioso, isso também mudou muito, a gente tinha uma rede de narradores muito menor quando a gente começou, e hoje em dia, todo dia a gente recebe e-mails de pessoas se propondo a narrar e profissionais da voz, então isso também é uma mudança muito, muito interessante. E o que determina, Palme, se o livro é narrado pelo próprio autor? A minha percepção é que livros de desenvolvimento pessoal, esse tipo de livro mais business, geralmente parece que o autor, ele se sente mais à vontade pra falar, mas se é uma ficção, não. Não sei se eu tô certa, assim, nessa percepção. Não, isso acontece muito. A gente tem, desde casos, assim, de autores que falam, quero narrar meu livro, e aí começa a narrar e fala, não é pra mim isso, não vai funcionar. A gente tem essa coisa dos livros de negócio, sim, é uma verdade, porque normalmente são profissionais que estão acostumados a dar palestra, a usar a voz de maneira mais recorrente, então eles estão mais acostumados com isso. Mas o que determina ou não se um autor daquele conteúdo vai narrar o próprio conteúdo, primeiro é se ele quer ou não, né? Porque tem autores e autoras que não simplesmente não querem, gostam
de escrever, gostam de criar o conteúdo, mas não necessariamente de dar voz àquela história. A partir desse passo, a gente faz um teste como a gente faz com qualquer voz e a gente conversa com o autor e com a autora depois desse teste e vê se funciona, se não funciona, explica um pouco a mecânica de gravação, porque, por exemplo, quem nunca participou de uma produção provavelmente não sabe, mas você tem uma média de que a cada 30 páginas você gera 1 hora de conteúdo em áudio. E você faz sessões, no nosso caso, a gente faz sessões de no máximo 3 horas, porque aí você começa a ter uma fadiga vocal e você começa a perder ritmo. Quando uma voz é muito profissional, essas 3 horas costumam resultar em 2 horas de produto final. Quando é, por exemplo, um autor ou uma autora que nunca narrou e vai narrar o livro, você normalmente tem 3 horas virando 1 hora de produto final. Então, se você tem um conteúdo de, sei lá, 100 páginas ou 100 e poucas páginas, são pelo menos 3 horas de áudio e são pelo menos 3 sessões de 3 horas. Então, são pelo menos 10 horas gravando e sem considerar a pós-produção, que às vezes tem algo que a gente chama de retake, que é uma frase que foi gravada errada ou um parágrafo que pulou no texto ou uma pronúncia errada, qualquer coisa desse tipo. Então, você normalmente tem mais uma sessão, às vezes não de 3 horas, mas mais uma sessão que vai ser justamente gravada para fazer essas correções que tem que ser feitas com uma correção vocal mesmo. Então, a gente também explica essa dinâmica, porque às vezes a pessoa olha e fala, não, mas meu livro é curtinho, eu gravo em uma tarde, mas não é assim, você tem um processo mais demorado. Então, é um processo bem orgânico, assim. Primeiro é justamente se o autor quer ou não, o autor ou a autora, e segundo, um teste e aí ver se aquela voz faz sentido, se a pessoa topa aquela dinâmica de produção. Quando eu vi o Mulher Maravilha, eu tinha certeza que ele seria narrado pelo Chico, porque o Chico Felitti já é um podcaster, né? Faz podcasts narrativos, muito embora seja muito diferente, né? Gravar um podcast e gravar um audiolivro, né? Mas quando eu vi a gravação com a locutora, a Fernanda Stefanski. Isso. Quando eu vi a gravação, eu achei perfeito, eu achei que casou muito bem. Não sei se tu pode falar por que o Chico não fez, como é que foi isso? A gente tinha essa primeira ideia também do Chico narrar, mas a gente trouxe a Fernanda pra teste e ficou tão bom. E também pelo fato de que é a biografia de uma mulher, né? Então fazia muito mais sentido uma mulher narrar a própria biografia. Do mesmo jeito que no Rainhas da Noite fazia muito sentido a gente trazer uma voz de uma mulher trans pra narrar a história de 3 mulheres trans. E a Fernanda foi incrível. A Fernanda e a Renata, os dois conteúdos ficaram muito legais, assim. O Chico amou, então ficou tudo bem. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Bom, e eu vou trazer aqui 2 perguntas do Lucas, ele é ouvinte da Era do Áudio, e ele perguntou quando que é decidido se no audiolivro vai ter dramaticidade ou não, e também ele pediu pra tu falar um pouco sobre o projeto com o Jovem Nerd, né, que vai incluir várias vozes e tal, então temos essas 2 perguntinhas aí. Não, tá ótimo. Bom, primeiro que tem uma questão legal e jurídica, que é o seguinte, quando você licencia um conteúdo que é originalmente um livro, você licencia esse conteúdo ou da editora, caso ela tenha os direitos de áudio daquele conteúdo, ou você licencia com agentes que representam os autores ou diretamente com os autores. Quando você licencia esse conteúdo para ele ser um audiobook, a rigor você está dizendo que a produção vai ser uma pessoa narrando aquele conteúdo e contando aquela história para os ouvintes. Claro que quando você tem um conteúdo de ficção, você tem nuances de voz, porque senão aquilo fica muito flat e pode ficar muito chato. Mas a rigor você não tem muita dramatização e você não tem trilha nem uma grande produção de sound design, porque isso torna o produto uma outra coisa, que normalmente chama de audiodrama, mas, por exemplo, isso também é muito de cada plataforma. O que a gente chama de audiodrama, no Spotify eles chamam de podcast de ficção. Mas, no fundo, é a mesma coisa. É mais de uma voz, alguma dramaturgia, normalmente com trilha e com sound design, com efeitos, com efeitos sonoros e tal. Então, normalmente, quando a gente tá falando de audiobooks, a gente tá falando de um conteúdo que é uma única voz contando uma história. E aí você tem desde livros, por
por exemplo, de negócio, que são aquela voz ali o tempo inteiro, te contando aquela história daquela maneira. Ou você tem Harry Potter, que é um audiobook. O Harry Potter é um audiobook. Apesar dele ter uma vinheta no começo e dele ter o Ícaro fazendo os mais de 300 personagens diferentes, ele é um audiobook. Só que imagina você contar essa história, do livro 4 pra frente, 3 pra frente, são mais de 20 horas cada livro. Imagina você ouvir 20 horas de um conteúdo super flat, assim, com a voz exatamente igual o tempo inteiro. Ninguém se interessaria por isso. Mas aí quando a gente vai pro audiodrama, ou pra projetos que tem um outro nome, eu tenho um pouco de... O meu sonho de consumo é que a gente pare de falar o nome dos formatos e diga simplesmente alguma áudio ou história pra ouvir ou qualquer coisa desse tipo. Que eu acho que no vídeo ninguém fica falando, é um filme curto para TV, um filme para cinema, um filme gravado em película. A gente fala de assistir, né? Mas quando a gente vai pra um outro projeto, ou audiodramas, por exemplo, aí sim você tem elenco, aí você tem... A gente, por exemplo, tem um que a gente lançou no final do ano passado chamado Judas, que é um conteúdo, é uma história de uma menina que foi morta e aí tem um grupo de amigos dela que são suspeitos de quem matou ela, quem é o Judas aí, quem é o traidor que matou ela. E aí você tem um elenco grande, porque você tem ela narrando, depois de morta, um pouco da história. Você tem todos os amigos, você tem elenco de apoio, por exemplo, o delegado, o investigador, os pais dela, você tem um monte de gente. E aí você tem trilha, você tem efeitos sonoros, desde assim, bate porta, abre porta, toca telefone, todas essas coisas. Então aí, nesse momento, você já sabe que o projeto vai ser um projeto que vai demandar mais gente. Eles são projetos, obviamente, mais caros, e por mais que eles tenham crescido de produções, você tem muito mais audiodramas hoje do que você tinha alguns anos atrás, ele não cresce numa velocidade tão grande de produção como o podcast e o audiobook, e por uma razão basicamente financeira, porque ele é uma produção muito mais cara de ser feita. Sobre o projeto do Jovem Nerd, ele é um projeto que, na verdade, é um crowdfunding que o Jovem Nerd fez de um conteúdo, e como recompensa para quem pagou determinada cota do crowdfunding, as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, e a gente tá produzindo ele em áudio, vai começar a produzir ele em áudio com muitas vozes, porque ele também é um conteúdo assim. Então ele é um processo muito parecido com esses outros processos que eu contei. Você tem toda a pré-produção, de entender, separar as falas, quem fala o quê, quem são os personagens principais, quem são os personagens de apoio, quem aparece mais, quem aparece menos, que voz vai fazer o quê. Então ele é um processo muito mais complexo do que se fosse por exemplo, os Nerdbooks que a gente tem. A gente tem uma parceria muito grande com o Jovem Nerd e a gente produz com exclusividade todos os livros do Nerdbooks, que é um selo que o Jovem Nerd tem, de livros que já estão esgotados como livro físico, eles não existem em e-book, e a gente relançou eles exclusivamente em áudio. Então a gente tem histórias ali que são narradas, inclusive, pelo Mauro Ramos, por exemplo, o Zob, que é um dos conteúdos, que é um personagem que inclusive virou personagem de um game. Então ali é um processo mais simples, que você faz o casting de uma voz, você tem o conteúdo pronto e aquela voz vai narrar a história inteira. Nesse projeto com o Jovem Nerd é bem mais complexo, porque aí você tem todo esse preparo e essa pré-produção antes de começar a gravar. Não é um audiodrama, mas ao mesmo tempo tem várias vozes, mas não tem o sound design pesado, as trilhas e tal, entendi. Exatamente. Antes, a produção que tu falou, Judas, me lembrou um pouco o Twin Peaks, do David Lynch, Quem Matou Laura Palmer, aquela que é uma história que morre uma menina, daí tem a polícia da cidade, os amigos, os pais. Eu adoro essas histórias, eu vou procurar. E é um original. Ele é muito bom. É um original? É um original do Sertão. Vou ouvir, legal. Ele é muito legal. Judas é muito legal. Ele foi produzido por um estúdio que é muito parceiro nosso no Rio, dirigido pela Lena Horne, que é muito boa. A Lena, inclusive, fez um outro conteúdo que, pra mim, acho que é o conteúdo que eu mais gosto desde o começo, que são 3 peças de teatro, um conteúdo criado pra teatro, do Ednei Silvestre. O Ednei, muita gente conhece o Ednei, ele é um jornalista da Globo há muitos anos, e ele apresentou Globo Repórter há muitos anos, foi correspondente em Nova York. Mas o Ednei tem uma carreira de autor de livros também muito legal. Ele tem, inclusive, uma série, um livro que virou uma série na Globo, que eu tô tentando me lembrar o nome e eu não me lembro, mas que virou uma série do Globoplay e que passou na Globo também. Acho que é Se Eu Fechar os Olhos Agora. Se não me engano, é esse nome. Se Eu Fechar os Olhos Agora. E é um livro que foi lançado como livro, foi traduzido pra muitos países e depois virou uma série. E não é esse conteúdo que eu tô falando, mas o Ednei criou 3 peças de teatro. E aí, isso foi logo um pouquinho antes da pandemia. E aí, pela pandemia, esse conteúdo não pôde ser encenado no teatro. E a gente transformou essas 3 peças em 3 audiodramas. E tem um chamado Casa Comigo, que é o meu preferido de todos, assim. Onde o Ednei é o narrador dessa história. Ali ele vai contando o que tá acontecendo. Mas a gente tem um elenco de 5 pessoas, porque é basicamente um jantar de um casal de 2 homens que recebe as madrinhas, que é um casal de 2 mulheres. E aí acontece uma coisa lá no jantar, aparece uma pessoa inesperada no jantar. Mas é
é muito legal, porque assim, começa, eles estão tomando banho, se arrumando pra receber as madrinhas, e aí você tem o barulho da escova de dente, eles estão escovando o dente, aí um tá tomando banho, o outro tá no banheiro, aí uma hora a voz tá mais alta, porque ele tá ali do lado conversando, aí ele sai falando pelo apartamento. A Lena, eles fizeram uma planta baixa do apartamento pra eles poderem se movimentar, o elenco, e aí ter essa noção de que agora ele tá mais perto, agora ele saiu e foi lá no quarto e voltou. Então esse também é um conteúdo muito legal, gosto muito. Esses conteúdos são muito legais de ouvir, mas eles são muito mais caros de serem produzidos, então por isso eles não estão tão disponíveis no mercado como o podcast ou audiobook. O mercado ideal da Storytel já são os leitores de livros ou é a galera que tem alguma dificuldade para ler livros por tempo, por interesse? Existe, assim, essa segmentação de usuário? É o perfil essas personas, assim, quem é que a Storytel quer atingir hoje mais? Como marca, a gente tem um nome bonito para esse consumidor, que a gente chama ele de o consumidor de entretenimento moderno. Ok. Mas a gente naturalmente fala muito com os leitores, porque a gente tá trazendo muito conteúdo que é de autores conhecidos, autores de livro conhecidos. E isso é uma diferença muito grande que a gente tem com outros países onde a Storytel opera, por exemplo. No Brasil, a gente tem um nível de leitura muito baixo, uma média de leitura muito baixa, não um nível, uma média de leitura muito baixa. Então, no Brasil, em média, as pessoas leem 2 livros por ano. Se você exclui a Bíblia dessa conta, porque a Bíblia no Brasil é contabilizada como um livro, ela é vendida como um livro, você tem uma média de 0,8 livros lidos por ano. Ou seja, as pessoas não leem nenhum livro por ano. Então, diferente, por exemplo, da Suécia, onde as pessoas leem muito, ou da Espanha, que é um país latino, onde as pessoas leem mais de um livro por mês. Então, a gente tem uma média de leitura muito baixa. Claro que, para as pessoas que leem, a gente também está oferecendo conteúdo para elas e está falando com esse público. Mas a gente está muito falando com o consumidor de streaming, com o consumidor de conteúdo digital. Alguém que já tem uma assinatura de vídeo, já tem uma assinatura de música, consome podcast e vai adicionar a Storytel como uma terceira ou quarta categoria de consumo. Interessante, faz sentido. E, bom, a gente tá indo agora pros finalmente, Palme, e eu quero te perguntar, então, pra quem quer entrar nesse mercado, quais são os caminhos? Assim, pra quem quer... vamos falar primeiro de quem quer trabalhar mais com a produção, depois os locutores, mas como é que é? Entra pelo mercado editorial tradicional? Entra em contato com produtoras? Existe algum curso focado na produção de audiodrama e audiobooks? O que tu tem, assim, de dicas pra quem quer trabalhar com essa área? Olha, esse é um mercado que tem crescido muito, assim. A gente tem muita gente vindo de música e dublagem, mas a gente tem muita gente começando já nessa área. Então, se você é alguém que quer trabalhar com produção, obviamente que existem condições inevitáveis. Você vai ter que aprender a mexer num software, você vai ter que ter uma noção de áudio. Existem muitos cursos sobre as ferramentas no mercado. Isso não é difícil de achar, uma googada você acha. E aí você pode entrar em contato direto. Também é fácil de achar os e-mails de contato ou alguém que conheça com as plataformas, que as plataformas têm produzido muito, com as produtoras. Então você tem muitas produtoras, principalmente de podcast, trabalhando muito. E você tem os próprios donos de conteúdo começando a produzir. Então, por exemplo, no caso do mercado editorial, você tem editoras de livro trabalhando direto com estúdios e produzindo o seu próprio conteúdo para disponibilizar nas lojas. Então, isso é algo que tem acontecido muito. Fazendo um momento jabá, eu tenho um curso na EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas, que é um curso online, todo online, chamado Curso de Produção de Conteúdo em Áudio, onde eu passo, e tem professores convidados também, onde eu passo por todas as, assim, desde a história do áudio, de como, porque na verdade quando a gente fala de áudio, a gente tá falando do formato mais antigo de transmissão de conhecimento que existe, assim, a gente trata o áudio aqui, podcast, audiobook como algo novo, mas na verdade a gente tá falando do formato mais antigo que existe, né? Então eu falo um pouco disso, eu estruturei o curso quase como uma fábrica, assim, de olha, o momento de criação ou adaptação de histórias, a produção desse conteúdo, a comercialização desse conteúdo e a divulgação desse conteúdo. Então, para quem se interessar, é bem fácil, só procurar o curso de produção de conteúdo em áudio na EBAC. Tem um cupom que é PALME150, meu sobrenome PALME150, que você tem R$150 de desconto no curso. Então, desconto é sempre bom, né? Então, esse curso são mais de 25 horas de aula, ele é bem completo, tem atividade, ele é um curso bem legal, assim. Ele não é um curso para aprender a mexer nos softwares de produção, mas a gente tem módulos dedicados só à voz, só à pré-produção, só à produção, só à pós-produção. Eu trouxe o Spencer, que é uma voz muito conhecida do mercado e que trabalha há mais de 20 anos profissionalmente com a voz. Eu trouxe o Fernando Scher, que é quem cuida da produção toda da Storytel no Brasil, para falar desde, assim, o que são os termos técnicos, um glossário mesmo de termos técnicos, até o que é importante numa pré-produção, o que é importante na produção, o que é importante na pós-produção, o que é importante se você quer trabalhar como uma voz
voz profissionalmente. Então é um curso bem completo e bem legal. Mas se você estiver focado só em saber sobre as ferramentas, assim, eu quero aprender a mexer no software tal, então também existem muitos cursos fáceis e, obviamente, existem graduações de engenharia de som, de cursos mais completos e... não completos, mas maiores e que vão te dar uma abrangência maior do que uma ferramenta específica. Muito legal, eu vou colocar o link depois na descrição desse episódio, já coloco também o código do cupom ali, já fica ali uma dica bacana. Palmi, os locutores, então, também podem procurar produtoras, podem entrar em contato direto com a Storytel? Podem. A gente tem um e-mail que é vozes no plural, @storytel.com. A gente recebe muita demanda, então não fiquem chateados se a gente demorar um pouco pra responder, porque a gente já tem a grade muito fechada, mas a gente tá sempre recebendo testes, a gente tá sempre falando com novos narradores, porque essa diversidade, essa pluralidade também é super importante, não só pra gente, mas pros consumidores, né? Pode ter 5, 6 vozes só, e a gente tem uma pluralidade. Nossa, meu Deus, que difícil essa palavra. É difícil, sim, eu sei. Ainda bem que não sou eu que tô tendo que falar essa palavra. A gente tem essa pluralidade de vozes muito grande na Storytel, por isso, porque a gente entende que a gente precisa trazer vozes das mais diversas possíveis. Bacana. Bom, Palmi, quero te agradecer muito por ter estado aqui comigo, e tu já falou do curso, mas se tu quiser deixar tuas redes, eu sei que tu também escreve, né, pro Cast News, enfim, dá aí teus arrobas, etc. Bom, tem o meu site que tem muita coisa, todas essas grandes áreas que eu falei. O site é opalme.com.br, letra O, Palme, e basicamente só porque no opalme.com.br alguém já tinha registrado, que eu não sei quem é, mas então por isso que tem o Palme, e lá tem a minha newsletter, eu faço uma newsletter mensal sobre o universo do áudio, sempre trago um artigo e notícias e indicações do que eu vi e tal. Então também, se você tiver um podcast, tiver um conteúdo, quiser me mandar, eu divulgo na newsletter. Eu tenho recebido bastante conteúdo para ser divulgado. Eu não consigo divulgar tudo, mas eu consigo divulgar alguns por mês. Lá também tem o link do curso, lá tem os meus artigos, e eu também publico uma coluna no Cast News, provavelmente todo mundo que tá ouvindo já conhece, e no Publish News, que talvez o Publish News me fique bravo comigo, mas o Publish News é o Cast News do mercado editorial, ou o Cast News é o Publish News do mercado de podcast, mas o Publish News é o maior portal de mercado editorial no Brasil, então também tem uma coluna lá falando de conteúdo digital e áudio. Tô no LinkedIn como Palme, tô no Instagram como André Palme, então é bem fácil de achar. Bacana, André, muito obrigada, muito sucesso pra ti, espero que a gente se fale em breve, até a próxima. Muito obrigado pelo espaço e pela conversa, valeu. Obrigada. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @aeradoaudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @AnandaGarcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!